Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até 17. Paulo escreve assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morreram. Aí onde está dorme, ele está usando uma palavra carinhosa, então vou usar direto morreram, que é o sentido do texto. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morreram, para que vocês não se entristeçam, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nosso assunto de hoje, então, dentro dessa sequência que estamos fazendo, dessa série de mensagens Apocalipse, o tempo do fim chegou. O tema de hoje, à noite, né, nessa sequência, é o arrebatamento. E ao mesmo tempo, não tem como falar de arrebatamento sem falar da segunda vinda do Senhor Jesus, que para nós é um evento só. O objetivo dessa série de mensagens é despertar você para esse tempo do fim, para o período que virá, os dias que virão, e possivelmente da grande tribulação, e ao mesmo tempo falar para você, encher seu coração de fé, de firmeza, porque estamos falando da nossa maior esperança, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Todos os cristãos creem naquilo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Como vocês sabem, nós já dissemos aqui que a Bíblia fala 8 vezes mais sobre a volta, a segunda vinda de Jesus, do que falou sobre a primeira vinda. Então a segunda vinda de Jesus é algo certo e acontecerá em breve. A pergunta é: você está preparado? Você está pronto? A igreja do Senhor Jesus Cristo não é um parênteses no programa eterno de Deus. Ao contrário, a igreja é um mistério que estava oculto através dos séculos e que foi revelada a partir do Senhor Jesus Cristo, da vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não tem 2 povos, ele tem um povo, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. O povo que é formado, a família de Deus é formada de todos os salvos, de todos os lugares da terra, pessoas de todas as tribos, línguas e nações, de todas as etnias, que reconhecem Jesus como Senhor. Esse povo forma a família de Deus. Então Deus tem uma só família, Jesus tem um só corpo, e ele é o cabeça desse corpo. E esse corpo ele chama de igreja. A Bíblia Sagrada nos mostra que a melhor parte da história dos filhos de Deus ainda está para acontecer. Você ainda não viveu a melhor parte da história. Por enquanto você só leu sobre ela, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O futuro da igreja de Jesus não está nebuloso, não está envolto em trevas. Ao contrário, o futuro da igreja nos revela algo lindo e maravilhoso. Ele nos revela não a morte, não a morte como a última palavra. A morte não é a última palavra para os filhos de Deus. Não, nós caminhamos para a vida eterna. Nós não caminhamos por uma noite escura, mas por um amanhecer glorioso, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Não estamos caminhando rumo a um abismo, não, nós estamos caminhando rumo à glória da eternidade, à glória do céu, a morada de Deus com o seu povo. Não avançamos para um destino desconhecido, não, nós avançamos para o nosso lar eterno, a habitação de Deus com os seus filhos, aquilo que a casa que Jesus foi preparar para cada um de nós. Nós não caminhamos simplesmente nessa terra, nós caminhamos em direção à pátria celestial.
celestial, em direção à cidade de Deus. A Bíblia chama no livro do Apocalipse de a Nova Jerusalém. É para lá que nós caminhamos. E é para isso que estamos pregando essa série de mensagens, porque nós queremos preparar o povo de Deus para esse tempo tão especial, e para se preparar para reinar com Jesus para todo sempre, porque a história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e da sua linda e amada igreja. E hoje nós vamos continuar, nós temos pregado nessa série, já foram 7, e a gente faz algumas perguntas e procura responder, e hoje não vai ser diferente, pensando aí hoje um pouco mais sobre o arrebatamento. Sei que você já ouviu muitas mensagens, mas aqui nós estamos fugindo de todas as escolas escatológicas, não por falta de conhecimento, não, a gente conhece todas elas, particularmente eu conheço até bem cada uma dessas escolas, mas o meu objetivo hoje, e o meu objetivo nessa série de mensagens, é apresentar para você apenas uma teologia bíblica sobre o assunto da volta do Senhor Jesus Cristo. E uma pergunta que eu já até respondi, mas eu vou voltar com ela. Eu respondi nessa série de mensagens. A pergunta, eu quero começar com ela: a igreja vai passar pela grande tribulação? E a resposta é sim. Talvez você não vai gostar disso, talvez você vai gostar da série de filmes que a igreja é arrebatada naquela posição pré-milenista, mid-tribulacionista, ou a pré-milenista, né? Pré-tribulacionista, que é mais terrível ainda, que diz que a igreja vai ser arrebatada no início dos 7 anos, e o mundo fica aqui por conta de Satanás e seus demônios, a besta, o anticristo, o falso profeta, aquela trindade do inferno. Mas o que a Bíblia diz para a gente é que a igreja vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação será o tempo mais difícil da história do povo de Deus na terra. Será um tempo de perseguição, de martírio, de morte de muita gente, de provação, mas Deus estará conosco nesse período. A igreja, desde o seu início lá em Jerusalém, sofreu as mais diferentes perseguições, tribulações e os mais diferentes problemas. A igreja venceu. Já atravessamos mais de 2000 anos de história e estamos firmes em direção à segunda vinda do Senhor Jesus. Nós já mostramos isso aqui em mensagem passada, como a igreja atravessou a perseguição no começo de Jerusalém, depois do Império Romano, as guerras que enfrentamos, né? A Inquisição e as pestes que vieram, e a igreja atravessou, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. O sermão profético do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, quero que você entenda, o sermão profético do Senhor Jesus, que está registrado em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, esse sermão profético não foi dirigido às pessoas ímpias. O sermão profético foi dirigido aos discípulos e depois à igreja. Os evangelhos não foram escritos para os ímpios, foram escritos para a igreja. E o sermão profético, a direção de Jesus foi ensinar os discípulos sobre o que ia acontecer no tempo do fim, até respondendo uma pergunta. Se você começa Mateus 24, começa com a pergunta do discípulo: Senhor, quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus ensina o sermão profético direcionado aos seus servos, aos seus discípulos. Então, olhar para os sinais e achar que é uma coisa para os ímpios, então tem que fazer uma releitura da Bíblia e ler como tem que ser lida. O sermão profético foi dirigido aos discípulos, os evangelhos foram escritos para a igreja, assim como todas as cartas foram escritas para a igreja do Senhor. E olha o que Mateus 24, 21 e 22 diz para a gente: por aquele tempo haverá uma grande tribulação, como desde o início do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Presta bem atenção, porque o texto está dizendo que haverá uma grande tribulação, como nunca houve, e eu não vou me ater aqui, porque eu já falei sobre isso em outras mensagens, mas diz: nunca houve e nem jamais haverá, ou seja, um tempo difícil de uma conspiração do inferno contra a igreja. A segunda vinda de Cristo Jesus e o arrebatamento da igreja acontecerá após a grande tribulação. Presta atenção, se você está achando que vai ser arrebatado bem antes disso, andou assistindo aí a série Deixados para Trás e outros filmes aí de arrebatamento, toma cuidado, porque aquilo lá não é o que a Bíblia diz.
Aquilo lá vem do cinema. Aquilo ali foi uma coisa feita para o cinema. O que a Bíblia diz, a verdade da Bíblia é o que nós estamos apresentando para você. Então vamos ler a Bíblia como ela é. Então Mateus, por exemplo, 24, verso 29 a 31 diz: logo em seguida, verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Ou seja, depois desses sinais no céu, aparecerá no céu o Filho do Homem, Jesus Cristo, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E olha o que vai acontecer. Veja se você vai estar no céu ou na terra. Se você estiver vivo, você vai estar na terra, amigão. E então ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Ele enviará os seus anjos, e os seus anjos vão trazer para ele os seus filhos, os seus discípulos. É bom que você receba essa palavra. No Evangelho de Marcos, ele vai dizer a mesma coisa. É a mesma coisa naqueles dias após a referida tribulação. Após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Eu estou lendo Marcos 13, 24 a 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Lucas vai dizer a mesma coisa para nós em Lucas 21, de 25 a 27. Ele fala dos sinais e aí ele vai concluir dizendo: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. A igreja de Jesus Cristo só será tirada da terra então no final da grande tribulação. Então é bem interessante você saber disso. Até o livro do Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo de número 9, é um texto bem interessante. João está olhando e ele vê uma grande multidão. Depois dessas coisas olhei, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, todas as línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, que é Jesus Cristo, vestido de vestiduras brancas, se com palma nas mãos. Eles estão lá dizendo que adorando a Deus e dizendo amém, a salvação pertence ao nosso Deus. Então um dos 24 anciãos perguntou a João: esses que estão aí diante do trono, quem são eles e de onde eles vieram? E João diz: meu Senhor, tu sabes. E o ancião responde: são esses os que vieram da grande tribulação. São esses os que vieram da grande tribulação. Projeção, eu estava lendo aqui Apocalipse 7, de 9 a 15, né? São esses os que vieram da grande tribulação. Ou seja, nesse período da grande tribulação, muita gente vai morrer e eles vão estar para sempre na presença de Deus. Deixa eu lembrar algumas coisas a você. Deus, né, é um Deus todo-poderoso, mas Deus não livrou Israel do cativeiro no Egito por muitos anos. Mas quando eles clamaram, Deus interviu. E eles tiveram que ficar no Egito durante as primeiras pragas, inclusive eles passaram. Depois Deus fez distinção entre o povo de Israel e o Egito. Mas na 10ª praga, naquela noite, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fogueira, da fornalha de fogo. Deus não livrou. Mas o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, entrou com eles na fornalha. E seja certo que a igreja que vai passar pela grande tribulação, Jesus estará com você. Jesus te fortalecerá. Jesus te dará graça. Jesus vai te dar sabedoria. Ele vai renovar as suas forças dia após dia. Então é bem interessante você olhar para isso, que historicamente Deus não livrou a igreja de passar por períodos difíceis, por momentos de tribulações, angústia, perseguição e morte, mas o Senhor estava sempre presente. E eu quero dizer, a mesma coisa vai acontecer antes da destruição final. A igreja de Jesus será retirada da terra, será retirada desse mundo, e nós subiremos a estar e estaremos para sempre com o Senhor. É isso que estou dizendo a você aqui, de até uma forma muito resumida.
Agora, outra coisa que nós já até respondemos aqui, mas quero recapitular esse ponto. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? E a resposta é: nós não sabemos. Para alguns serão 7 anos, para outros 3 anos e meio. Mas a grande verdade é: nós não sabemos. E nós não queremos ficar taxando isso. Eu só quero dizer que vai ser um tempo difícil, mas eu quero dizer que o Senhor te guardará. O Senhor vai estar com você. O Senhor vai estar te abençoando. O Senhor vai estar cuidando da sua vida. Preste bem atenção a outra coisa: a segunda vinda de Cristo. Aí as pessoas às vezes dividem uma série de coisas e falam: não, que primeiro vai haver o arrebatamento, 7 anos depois é que vai vir a segunda vinda de Cristo, e aí ele vai estabelecer o milênio, vai ficar 1000 anos na terra, e depois é que vai vir o juízo final. Eu quero dizer uma coisa: na nossa crença bíblica e naquilo que nós olhamos para o Novo Testamento, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, o juízo, será um ato só, uma única vez. Então a resposta é: a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento e o juízo será um ato só, em uma única etapa. E a resposta é sim. Porque nesse pensamento aí, Jesus vai acabar voltando em 3 etapas. No pensamento pré-milenista, pré-tribulacionista, vai voltar em 3 etapas. Ele arrebata a igreja, ele fica das nuvens, arrebata a igreja, aí a igreja fica lá nas bodas 7 anos, e depois de 7 anos ele vem, e aí acontece o estabelecimento do milênio na terra, e aí ele reina 1000 anos, e serão 1000 anos de paz, e aquela coisa toda, e depois vem o juízo final. Eu quero dizer que é difícil sustentar essa posição, a não ser que você junte versículos como peça de Lego para tentar montar uma teologia e algo assim. Mas vamos para o que a Bíblia diz e vamos ser direto nisso. Para nós, a segunda vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja acontecerá em um único ato, numa única etapa, e o juízo também é a mesma coisa, em 2 etapas ou 3, como outros ensinam, não tem muita base bíblica. O arrebatamento da igreja acontecerá, o arrebatamento, a segunda vinda e o juízo acontecerá, repito mais uma vez, num único ato. É o que vai acontecer, um na sequência do outro. É bem interessante olhar para isso. Mateus capítulo 24, mais uma vez, logo em seguida, 24, 29 e 31, logo em seguida a tribulação daqueles dias: sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele vai enviar seus anjos vão levar você para diante dele. É o que vai acontecer. O arrebatamento da igreja será um momento em que o Senhor Jesus Cristo vai tomar os cristãos vivos, e eles não passarão pela morte, mas eles serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e eles serão transformados, receberão corpos glorificados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Quero dizer uma coisa linda para você. Apesar que talvez você tenha que passar pela grande tribulação, deixa eu te dizer uma coisa muito assertiva: você pode estar fazendo parte da geração mais privilegiada de toda a história da humanidade, porque em toda a história da humanidade, a grande luta das civilizações e de cada geração, a grande luta era contra a morte, ou foi contra a morte, a ponto de, no Salmo 89, verso 48, o salmista escreveu o seguinte: que homem há que viva e não passe pela morte? Que homem é que vive que não passe pela morte? E a resposta, com exceção de Enoque e Elias, a resposta é: nenhum. Todos vão passar pela morte. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero que você preste bem atenção. Mas você, se você for da geração do arrebatamento, você não vai passar pela morte. Você não passará pela morte. Isso é maravilhoso, porque significa que você não terá um funeral. Já pensou nisso? Ontem mesmo nós tivemos no funeral de um amigo muito precioso, que partiu, era um membro da igreja muito querido, muito precioso, que trabalhava conosco com os homens, com os face a face, com várias áreas da igreja. Partiu para estar com o Senhor. Não foi de Covid, mas infelizmente foi de uma leucemia.
nosso querido Paulo, mas ele partiu para estar com o Senhor. Mas se você for da geração do arrebatamento, você não terá um funeral. Você não terá um funeral. Glorifique a Deus por isso. E ore, se você estiver pronto a atravessar esses dias e a ficar em pé diante do Filho de Deus. A outra coisa que é bem interessante você lembrar é que a segunda vinda de Cristo será visível. Será visível, já dissemos isso também, mas é interessante esse ponto. A Bíblia diz que em Apocalipse capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. Eis que ele vem, todos os olhos, todas as pessoas, de todos os lugares, das grandes metrópoles até a tribo mais simples lá da selva. Todos vão erguer os olhos para o céu e vão ver o Filho de Deus descendo sobre a nuvem, das nuvens do céu, com poder e grande glória. Todas as nações, todas as etnias, todas as tribos, gente de todas as línguas, vão ver a volta do Senhor Jesus Cristo. E Jesus fala sobre isso em Mateus 24, 27, dizendo: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será um dia de grande alegria para os salvos, mas um dia de tremenda tristeza e lamento para os perdidos. Em Mateus 24, 30, nós já lemos: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. Aqueles que agora mesmo não estão dando a mínima para a mensagem do Evangelho, aqueles que nesse dia não estão nem aí para a vida em Deus, para aqueles que não estão levando a vida cristã a sério, eles vão se lamentar. Só que o lamento não vai ser por um dia, mas por toda a eternidade. Será irreversível, não terá mais saída. Por isso agora é a hora de você se voltar para Jesus. Agora é a hora de você colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Porque se você servir a Jesus Cristo, o que Jesus tem prometido é algo lindo, maravilhoso. A vitória sobre este mundo, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte para todo sempre. Agora é bem interessante. E o Marcos vai dizer a mesma coisa, dizendo: então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Marcos 13, 26. Lucas vai dizer a mesma coisa em Lucas 21, 27. Todos o verão, ou seja, a volta do Senhor Jesus será de uma forma visível para todos os habitantes da terra. Uma outra coisa interessante que eu quero recapitular com você hoje à noite, e é preciso que você creia nisso, que além da volta de Jesus ser visível a todos os habitantes da terra, o arrebatamento da igreja será visível. Cuidado com esses filmes que você vê aí e você aprendeu que o piloto está lá no avião e de repente ele desaparece, e aí o outro está dirigindo o carro, de repente ele desaparece, o motorista do ônibus desaparece, tudo de uma forma invisível. Ei, isso é só filme. O que a Bíblia diz é diferente. Não haverá arrebatamento invisível, o arrebatamento será visível. E aí para mim é mais interessante ainda. A maior dor e o maior sofrimento dos ímpios é que eles vão ver as pessoas de quem eles zombarem subirem ao céu, subirem em glória diante do Senhor para todo sempre. É bem interessante. Em Mateus 24, 31 nós já lemos: Deus enviará os seus anjos, e os seus anjos vão recolher os seus escolhidos. Esse é o momento do arrebatamento de todos os lugares onde eles estiverem. Então a subida da igreja será visível. Se eu fosse você, dava um aleluia aí no seu sofá. Onde estiver um salvo, marcado, selado pelo Espírito Santo, este ouvirá o som da trombeta de Deus, esse ouvirá o seu nome sendo chamado, então subirá ao encontro do Senhor nos ares. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Lá no colégio onde eu estudei, na minha adolescência e início da juventude, a gente cantava um cântico do cantor cristão antigo que diz: quando Deus fizer chamada, lá estarei. Se o seu nome está no livro da vida, se você é um servo de Jesus, seu nome está no livro da vida, e naquele dia o seu nome vai ser chamado. Você vai ouvir um brado, e o brado vai dizer o seu nome, e Deus vai dizer em poder: sobe aqui. E de maneira inexplicável você será arrebatado pelo poder de Deus.
Você é precioso, você é valoroso. Marcos 13, 27 vai dizer a mesma coisa. 1 Tessalonicenses, o texto que nós lemos está dizendo a mesma coisa, verso 16 e 17. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse será o dia mais lindo da minha história e da sua história, da minha fé e da sua fé. Essa é a razão da nossa esperança em Cristo Jesus. Vou repetir: o maior desespero e angústia dos ímpios será ver os discípulos de Jesus subindo ao céu com poder e grande glória. O arrebatamento não será invisível, será visível a todos os olhos. Deus fará isso. Deus fará isso. O arrebatamento da igreja não será secreto, não será invisível, será visível a todas as pessoas. Por exemplo, nós temos aí um exemplo interessante já no Velho Testamento. Se você estudar Êxodo, se você estudar 2 Reis, capítulo 2, o tempo não me permite aqui, mas você pode ler na sua casa aí logo depois desse culto. Se você ler aí na sua casa 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 12, você vai ver que o dia do arrebatamento do profeta Elias, foi um dos que foi arrebatado ao céu, que não passou pela morte, só foi Enoque e Elias. Deus revelou aquele dia para vários profetas. Os profetas que estavam em 3 seminários, em 3 casas de profeta, receberam, os candidatos a profeta, os alunos do seminário receberam a revelação. E os seminaristas, os candidatos a profeta lá da cidade de Jericó, quando Eliseu e Elias passaram por eles, eles falaram com Eliseu: você está sabendo que é hoje que o Senhor vai arrebatar o profeta Elias? E Eliseu disse: sim, eu sei. E 50 homens daquela casa de profetas foram até as margens do Jordão, e viram Elias e Eliseu atravessar a pé enxuto, e viram Elias ser arrebatado ao céu. 50 testemunhas, na verdade foram 51, porque teve Eliseu. 50 homens assistiram o arrebatamento de Elias ao céu, a subida do profeta Elias ao céu, a subida do Senhor Jesus ao céu. Ele se ressuscitou dentre os mortos, ficou 40 dias com os discípulos, aparecendo, desaparecendo, ministrando. Mas no dia que Jesus foi subir ao céu, ele foi até Betânia. Ele levou 120 discípulos. Os discípulos estavam lá com ele. E aí, Atos capítulo 1, verso 9 a 11 diz: dita essas palavras, Jesus ministrou algumas palavras, e aí ele foi sendo elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E aí eles continuaram olhando para o céu. 2 anjos chegaram até eles e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que acabou de subir ao céu, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Está dizendo, da mesma forma visível que vocês viram ele subir, ele voltará. Essa é a razão da nossa esperança, ou seja, a segunda vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja será o maior espetáculo dos céus e da terra. O mundo nunca viu algo nem parecido, e jamais verá outra vez, porque naquele dia a igreja subirá para sempre, e as nações logo em seguida serão reunidas na presença do Senhor Jesus. Mas esse é um assunto para o próximo domingo. E nesse exato momento, algo interessante vai acontecer, que os mortos em Cristo, de acordo com o nosso texto, ressuscitarão. Como eu falei, tivemos um velório ontem, mas nosso irmão já está na glória. O que foi colocado no pó da terra foi só o envelope, só o corpo físico. Mas a alma, o espírito, já entrou na eternidade, na mesma hora que fechou os olhos nessa terra, já está na glória da eternidade, junto com os salvos, com os milhões, bilhões de salvos que lá estão na presença do Senhor, onde não há dor, não há morte, não há tristeza, não há pecado, não há nada desse mundo. Agora aguardando apenas o dia da ressurreição. É o que nós lemos nesse texto de 1 Tessalonicenses 4,16. Os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados, incorruptíveis, incontamináveis, imortais.
Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos de 50 a 54, Paulo escreve que num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ele diz como num piscar de olhos, ele disse: os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E Paulo começa a dizer assim: convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. E Paulo diz: quando isso acontecer, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O mar vai dar aos mortos que nele houverem, a terra vai dar aos mortos que nele houverem, mediante a palavra do Deus eterno, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele também vai dar uma palavra de ordem, e os mortos ressuscitarão. Agora não mais com corpos que adoecem, não mais com corpos que se quebram, não mais com corpos que envelhecem, não, mas agora corpos gloriosos, imortais, eternos, como aquele corpo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não mais com um corpo limitado, que fica limitado fisicamente. Para um corpo glorioso não tem nem barreiras físicas e nem geográficas. Então essa é a promessa. Então é bem interessante. E Jesus falou sobre isso em João 5, 28. Ele disse: vem a hora em que todos os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus, e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Nós veremos os nossos queridos amigos que já estão na glória. Nós nos encontraremos com corpos glorificados no dia do arrebatamento da linda e amada igreja do Senhor Jesus. Nós nos reuniremos e jamais nos separaremos, nunca mais. Viveremos eternamente como família de Deus, com corpos incorruptíveis, imortais, gloriosos, eternos. E aí Paulo escreve sobre isso de uma maneira linda. Depois você estuda. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, e Ele precisou se fazer carne, Ele é o Deus eterno. Então Deus se fez homem, o eterno se vestiu do temporário, o imortal se vestiu do corpo mortal. Porém no dia da nossa ressurreição, ou do nosso arrebatamento, o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestirá da imortalidade, e esse corpo temporal tornar-se-á eterno, pelo poder do nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome. Eu quero encorajar você: coloque a sua vida na mão de Jesus. A história vai se encerrar com o triunfo de Jesus e a sua linda igreja. O dia que a igreja vai subir, o dia que a igreja vai subir diante dos olhos de todos os ímpios, haverá a eterna separação entre os filhos de Deus, os que servem a Deus e os que não servem, entre justos e ímpios, entre salvos e perdidos. Eu encorajo você a continuar firme na promessa e na palavra de Deus. Fica firme e começa a dizer a Deus: Deus, eu quero fazer parte da igreja arrebatada. Seja firme, seja perseverante. Seja perseverante. Não troque a glória da eternidade por nada dessa vida. Olha para Jesus. Seja focado em Jesus e somente nele. Sirva Jesus com fidelidade e lealdade todos os dias da sua vida. Olhe para Ele, olhe para frente. O dia da sua salvação se aproxima. Nós entramos no tempo do fim. Essa pode ser, e alguns afirmam, e eu acredito que sim, que essa será a geração do arrebatamento. E como eu disse agora há pouco, a geração mais privilegiada de toda a história da humanidade, porque não passará pela morte, não terá um funeral. Toma posse dessa palavra, comece a declarar: eu faço parte de uma geração linda, de uma geração privilegiada, de uma geração que aguarda a volta de Jesus, de uma geração que será transformada, de uma geração que aguarda um corpo incorruptível, imortal, glorioso, jovem, eterno, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Toma posse dessa palavra na sua vida, e esteja pronto, vivendo o dia de hoje como se Jesus fosse voltar hoje mesmo. Hoje mesmo. É interessante, porque para subir naquele dia, você já ouviu hoje de manhã, você precisa ser fiel, você precisa ser dinâmico,
Você precisa trabalhar. Você precisa colocar a sua vida nas mãos de Jesus, servir a Ele só, andar com Ele, viver um estilo de vida santo, viver para a glória dEle, com os pés na terra e o coração na eternidade. É a última coisa que talvez algum diz: ah, mas se eu perder o arrebatamento, depois eu me acerto com Deus. Isso é possível, pastor? Pastor, resposta: não. Nós já pregamos aqui sobre as 10 virgens. Quem perdeu o arrebatamento está perdido para sempre. É preciso que você entenda: por enquanto, a porta da salvação pela graça está aberta a você. Entre agora mesmo e permaneça em Jesus. Mas vai chegar o dia, na hora do arrebatamento, a porta da salvação pela graça será fechada para todo sempre. Hoje é o dia da sua salvação. Agora é a hora de você colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Entregue-se a Jesus Cristo agora mesmo. Renove a sua aliança com Ele. Permaneça firme. Não deixe para depois, porque pode ser tarde demais. Antigamente